Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é uma revisão sobre prismas. São exercícios ainda falando sobre aquela primeira parte de prismas que nós estudamos, principalmente os paralelepípedos. Em um supermercado, as latas de óleo de uma determinada marca foram empilhadas de tal forma que cada nível tem uma lata a menos que o nível anterior. E o sexto nível tem apenas uma lata. A visão frontal dessa pilha está ilustrada na figura a seguir. Então, nós temos aqui a pilha formada pelas latas. Percebemos que na base temos 6, depois 5, 4, 3, 2 e 1. Então, temos um total de 21 latas nessa pilha. Sabendo que a lata de óleo tem a forma de um paralelepípedo retângulo de dimensões 0,10 metros, 0,10 metros, 0,18 metros, ou seja, 10 centímetros, 10 centímetros e 18 centímetros, ele quer o volume da pilha em metros cúbicos, por isso que a gente deu essas informações em metros. Então, volume, vamos calcular o volume de uma lata e depois multiplicar o resultado por 21. Então, o volume de um paralelepípedo reto retângulo é o produto das dimensões. Então, como são informadas essas dimensões, então está lá 0,1, 0,1, 0,18, ou 1/10 vezes 1/10 vezes 18 centésimos, vai te dar 18 sobre 10.000, ou 0,0018. Mas são 21 latas, então o volume da pilha será igual a 21 vezes esse resultado, que te dá 0,0378 metros cúbicos, opção letra D. Uma questão do Enem. Esta figura ilustra um salão de um clube em que são destacados os pontos A e B. Nesse salão, o ponto que chega o sinal da TV a cabo fica situado em A. A fim de instalar um telão para a transmissão dos jogos do futebol da Copa do Mundo, esse sinal deverá ser levado até o ponto B, por meio de um cabeamento que seguirá na parte interna da parede e do teto. O menor comprimento, que esse cabo deverá ter para ligar os pontos A e B poderá ser obtido por meio da seguinte representação no plano. Então, você tem lá a visão espacial, que está aqui nessa figura, e aqui as opções, as visões planificadas. Então, o que eu fiz aqui? Vou representar apenas o teto e o chão de forma planificada. Então, está ali exatamente, todas as opções estão iguais. Esse daqui é o teto e aqui a parede. Bom, do teto a gente tem ali o ponto B indo até a lateral da parede. Então, vamos considerar aqui o ponto médio, né, do encontro entre o teto e a parede. Então, como é que fica na planificação isso? Então, vai ficar o segmento ligando por esses dois pontos. Então, tem o ponto B e ali o ponto médio do encontro da parede com o teto. A partir daqui, você nota que é uma vertical que está sendo traçada, ou seja, paralela a essa aresta daqui desse retângulo. Então, se é paralelo, para ligar esse ponto até o ponto A, traçamos aqui uma paralela a este segmento. Portanto, a gente obtém qual dessas opções? A opção letra A. Né? A opção A. Lúcia pediu ao seu pai, senhor Paulo, para montar um aquário em seu quarto. Os dois foram a uma loja especializada e compraram os equipamentos necessários.
As dimensões do aquário eram 1,2 metro de largura, 0,6 metro de comprimento e 0,65 metro de altura. Depois que o aquário estava com água, o Sr. Paulo percebeu que tinha se esquecido de colocar um castelo de pedra para enfeite. Com cuidado, ele colocou o castelo dentro do aquário e percebeu que o nível da água subiu 15 centímetros. Lembrando-se de suas aulas de matemática, ele resolveu calcular o volume do castelo. Depois de efetuados os cálculos, percebeu que o volume do castelo era em decímetros cúbicos. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. Por quê? No enunciado, nós temos 4 informações de comprimentos. As 3 primeiras são dadas em metros. Então está aqui 1,2 metro, 0,6 metro, 0,65 metro. A quarta é dada em centímetros. O nível sobe 15 centímetros. E ele quer saber o resultado, o volume em decímetros cúbicos. Então temos 3 unidades envolvidas aí nessa questão. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Como ele quer em decímetro cúbico, é interessante a gente trabalhar tudo com decímetros, todas elas. Então tá lá o aquário, já com a água a um certo nível. Então você tem 6 decímetros, 0,6 metro, 12 decímetros, 1,2 metro, e a altura eu não vou colocar porque a água não está ocupando totalmente esse aquário, mesmo porque quando ele colocar o castelo, esse nível vai subir 15 centímetros. Então tá ali, ó. Agora, o mesmo aquário com o castelo já dentro dele, e aí o nível ali sobe 15 centímetros, ou seja, 1,5 decímetros. O volume do castelo corresponde exatamente ao volume de água que foi deslocado, ou seja, o volume deste paralelepípedo reto retângulo daqui, que tem como dimensões o 6 decímetro, que é a largura, o 12 decímetros, que é o comprimento, e o 1,5 decímetro, que vai ser a altura desse paralelepípedo. É só calcular esse volume. 6 vezes 12 vezes 1,5, 108 decímetros cúbicos. A nossa opção é a letra C. Agora uma questão do Enem. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então, a gente tem ali um paralelepípedo retângulo de altura 25 centímetros, largura 30 e comprimento 40 centímetros. Só que ele não está completamente cheio, perfeito? Então, ele tem água até um certo nível. Fica 5 centímetros ali ainda faltando para completar o tanque. Ou seja, a água atinge, até o momento, 20 centímetros de altura. Mais os 5 ali chegaria até a borda. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? E aí tá lá as opções, subiria 0,2 centímetros, subiria 1 centímetro, subiria 2, o nível subiria 8 e aí transbordava, o nível subiria 20 e aí transbordava também. Qual delas vai ser a nossa opção? Então vamos ver. Eu preciso saber quanto é que se deslocaria a água, né, o nível da água, se eu pusesse um volume de 2.400. Então vou ter lá, ó, vai ser o volume deslocado, vamos considerar que seja um paralelepípedo retângulo, e aí, igual a questão anterior, você vai ter comprimento e largura iguais ao do tanque, e a altura é o que a gente quer descobrir, x. Então, 40 vezes 30 vezes x, 1.200x centímetros cúbicos. E aí, agora é só igualar com esse 2.400 e verificar quanto deve ser essa alteração
desse nível. Então, 1.200x igual a 2.400, x é igual a 2 centímetros. Então, não vai transbordar, vai subir 2 centímetros e, como o nível estava a 20, vai chegar a 22. A opção é a letra C. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.